Serviço Divino, um podcast dedicado a explorar a profundidade da fé cristã a partir da teologia e da liturgia luterana. A cada episódio, você é convidado a refletir sobre temas bíblicos, confessionais e práticos que moldam a vida cristã, dentro da rica tradição da Igreja Luterana. Este podcast é apresentado pelo pastor Felipe Chuamba Lopes, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Se você busca aprender mais sobre a liturgia, teologia, história da Igreja, ou simplesmente deseja crescer na fé, este espaço é para você. Acomode-se e prepare-se para um tempo de aprendizado e edificação. Está começando agora o Serviço Divino. Olá, que bom ter você aqui com a gente em mais um episódio do nosso curso sobre as confissões luteranas. No episódio anterior nós aprendemos o que é o livro de concórdia, o conjunto de documentos que expressa o que cremos, ensinamos e confessamos com base na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo que costuma gerar muitas perguntas. Se a Igreja Luterana confessa que somente a Escritura é a base de toda a doutrina, o famoso sola Scriptura, então por que damos tanta importância às confissões? Por que estudar o livro de concórdia? Por que usar credos e catecismos? Essa é uma pergunta muito comum e quem já passou pelo seminário, por exemplo, sabe que ela aparece logo nas primeiras aulas. Muitos pensam, eu vim estudar a Bíblia e já querem que eu estude confissões? Mas há uma razão profunda para isso. Quando começamos pelos documentos confessionais, estamos, por assim dizer, colocando as cartas na mesa. Estamos mostrando como lemos e entendemos a Bíblia. E isso é algo muito importante porque ninguém lê a Bíblia de forma totalmente neutra. Todos nós nos aproximamos dela com ideias, com experiências e expectativas que influenciam nossa leitura. Por exemplo, imagine alguém que acabou de perder uma pessoa querida. Quando essa pessoa abre a Bíblia, é natural que procure palavras de consolo, como por exemplo o Salmo 23, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". Isso mostra como nossas experiências pessoais influenciam o modo como lemos as Escrituras. Além disso, todos nós temos, mesmo sem perceber, um pequeno catecismo interno. Um conjunto de ideias e convicções que nos guiam na leitura da Bíblia. Pode ser algo que aprendemos na infância ou que fomos formando ao longo da vida. Essas ideias moldam a maneira como interpretamos a palavra, o que destacamos, o que deixamos de lado e como conectamos tudo. Quer ver um exemplo? Se alguém fosse preparar um curso bíblico de 6 semanas sobre os principais ensinamentos da Bíblia, quais temas escolheria? A resposta para essa pergunta já revela qual é o credo, entre aspas, dessa pessoa. Se o curso dedica uma semana para falar sobre Deus, uma sobre Jesus e 4 sobre os últimos dias, isso já mostra o que ela considera mais importante. Então, mesmo que confessemos sola Escritura, todos nós temos uma forma específica de nos aproximar da Bíblia. E é aí que entram as confissões luteranas. As confissões funcionam como um mapa. Um mapa que não substitui a viagem, mas que nos ajuda a caminhar pelas Escrituras sem nos perder. Elas nos conduzem ao centro da mensagem bíblica, que é Jesus Cristo, sua cruz, sua ressurreição e a justificação pela fé. Em outras palavras, as confissões dizem o seguinte: veja, aqui está a forma como nós, cristãos luteranos, lemos a Bíblia. Aqui estão os pontos centrais. Compare com as Escrituras. Veja se é fiel. É uma leitura confessional feita com reverência e responsabilidade. Pense de novo no mapa. Quando você planeja uma viagem, o mapa mostra os pontos mais importantes. Por exemplo, os que têm 5 estrelas, o que você não pode deixar de visitar, e outros pontos que são interessantes, mas não centrais. A leitura bíblica é parecida. Nem todos os temas da Bíblia têm o mesmo peso.
As confissões nos ajudam a entender o que é essencial, o que é secundário, entre aspas, e como tudo se conecta. O Catecismo Menor, por exemplo, nos guia pela Bíblia a partir de temas fundamentais: os 10 Mandamentos, o Credo Apostólico, o Pai Nosso, o batismo, a confissão e a ceia do Senhor. Veja os 10 Mandamentos. Lutero começa cada um deles com a frase: devemos temer e amar a Deus. Com isso, ele mostra que o primeiro mandamento, não terás outros deuses, é o coração de todos os outros. Todos os outros mandamentos são desdobramentos dele. Na Bíblia, quando o povo de Israel é castigado, é sempre porque, em primeiro lugar, deixou de confiar em Deus. O mesmo acontece no Credo Apostólico. No primeiro artigo sobre a criação, Lutero não discute detalhes científicos, mas fala do cuidado contínuo de Deus. Deus não apenas criou o mundo, ele sustenta, preserva e provê tudo o que precisamos. Esse é o ponto central da doutrina da criação. No segundo artigo sobre Jesus Cristo, o foco é quem ele é e o que fez por nós: sua encarnação, sua morte e ressurreição. Os credos e também o Novo Testamento enfatizam exatamente isso. Paulo, por exemplo, fala muito sobre Cristo, mas quase nunca menciona os milagres ou o Sermão do Monte. O centro da mensagem dele é sempre a cruz e a ressurreição. E no terceiro artigo, sobre o Espírito Santo, Lutero nos ensina algo fundamental. O Espírito Santo está sempre apontando para Cristo. Ele nos chama, reúne, ilumina e santifica por meio do Evangelho. O Espírito não busca destaque. Ele é como um refletor, iluminando Jesus para que todos o vejam. É assim também na Bíblia. O Espírito está presente em todos os momentos importantes da vida de Jesus, no seu nascimento, batismo, ministério e ressurreição. Por isso que as confissões são tão preciosas. Elas funcionam como um mapa, ou até como a tampa de uma caixa de quebra-cabeça. Por exemplo, se você tem 1000 peças e olha a imagem da tampa, sabe onde cada cor e forma se encaixam. As confissões fazem o mesmo com a Bíblia. Mostram a imagem completa, que é Cristo no centro, e ajudam a entender como cada parte se conecta a Ele. Durante a Reforma, isso foi essencial. Muitos diziam que a salvação vinha apenas pelas obras da lei, outros que era só pela fé. E a apologia da Confissão de Augsburgo vai esclarecer isso. Ela vai dizer que as boas obras não causam a salvação, mas resultam dela. A salvação é somente pela fé em Cristo, e as boas obras são os frutos dessa fé viva. As confissões organizam os ensinamentos da Bíblia com clareza, evitando exageros, confusões e erros de interpretação. É como disse Irineu, um teólogo do século II. Os hereges usavam os versículos certos, mas montavam o mosaico errado. Em vez da imagem de Cristo, criavam algo completamente diferente. As confissões nos ajudam a montar o mosaico certo, aquele que mostra Jesus, o nosso Salvador. Por isso podemos dizer, as confissões não substituem a Bíblia, mas nos ajudam a ler ela com fidelidade. Assim como ninguém compra um mapa para guardar na gaveta, as confissões nos motivam a viajar pelas Escrituras com clareza e segurança, sem nos desviarmos do caminho. E mais do que isso, elas nos conectam com os cristãos de todas as épocas, que também caminharam pela palavra e confessaram a mesma fé. Que esse mapa continue abençoando a sua caminhada e que, ao estudar as confissões, você veja cada vez mais o centro de toda a Escritura: Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado por nós. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Serviço Divino. Que este momento tenha sido edificante para o seu coração e inspirador para a sua caminhada na fé. Se este conteúdo falou com você, compartilhe com seus amigos, sua família, com sua igreja. Espalhe essa mensagem de paz e esperança. Você também pode nos seguir e deixar seu comentário. A sua participação ajuda muito esse projeto a alcançar mais pessoas. Que o Senhor, em sua graça e amor, conduza os seus passos, fortaleça sua fé e encha sua vida de paz. Deus abençoe você e até o próximo episódio.